Na região norte das Terras Conhecidas, existe um lendário guerreiro que se destaca por seu ímpeto e suas vitórias em todas as batalhas. Manejando sua espada e machado com precisão e usando da força bruta contra seus inimigos, seu nome ecoa no horizonte, e ele se chama Bracan. Em uma era de criaturas extraordinárias, magia e guerras incessantes, adentre nesse universo fantástico em que o aço e o sangue predominam. Obra máxima do artista brasileiro Mozart Couto, que retorna de forma triunfal depois do sucesso de Zamoro Selvagem. Mas antes, quem é Mozart Couto? Mozart Couto é um dos maiores mestres dos quadrinhos brasileiros de todos os tempos, dono de um traço impactante e de altíssimo nível. Sua narrativa gráfica é marcante e instigante. Seus roteiros levam o leitor a explorar cada página através de diálogos críveis e cenas muito elaboradas. Em sua carreira profissional, ele tem histórico de passagens pelas editoras Marvel, DC e Dark Horse, assim como vários álbuns publicados no Brasil. Entre seus clássicos figuram os personagens Ambrak e Bracan, assim como as séries O Viajante e A Casa dos Horrores. E ele também publicou diversas histórias nas clássicas revistas Calafrio e Mestres do Terror. Hoje teremos o prazer em receber Mozart Couto para uma entrevista e um bate-papo, falando sobre seu novo lançamento aqui no Brasil. Marco Antônio Colares e Duda Ferreira realizarão essa entrevista. Boa noite, meus acólitos de Cthulhu, cães cimérios. Eu, Marco Antônio Colares, estou aqui ao lado do Duda, aqui nessa conversa no Explorando Segredos e Mistérios, depois do explorador nos trazer um pouco da trajetória de um dos maiores ilustradores e quadrinistas do Brasil e, na minha opinião, um dos melhores traços que eu já vi na minha vida, o Mozart Couto, ao lado aqui nessa conversa do Roberto de Castro, da editora Universo Fantástico, que está publicando novas obras do mestre Mozart Couto. Primeiro, já tivemos, né, o Roberto, Os Amor, do Franco de Rosa e do Mozart Couto. Já conversamos, inclusive, num canal Fórum Conan, e agora aqui no Explorando temos a honra de estar com o Mozart. Então, uma boa noite para vocês, boa noite, Roberto, boa noite, Duda. Boa noite, Marco. E principalmente, bem-vindo, mestre Mozart Couto. Muito obrigado por sua presença. Boa noite, Marco. Boa noite, Duda. Boa noite, Mozart. Obrigado pela Boa noite para todo mundo. Então vamos falar aqui com o Mozart sobre um pouco sobre não só, né, Duda, a obra que está aparecendo agora, né, pela Universo Fantástico, que é nada mais nada menos do que Bracan. Bracan no Bárbaro. Primeiro ônibus brasileiro tarugaço. O primeiro ônibus brasileiro. Porque vocês podem adquirir o Bracan volume 1 e volume 2, né? O Roberto pode depois nos elucidar. E também pode escolher uma edição de luxo, com capa dura e todas as narrativas num ônibus nacional. O primeiro ônibus nacional, na verdade, é o Tarugo. Era pra chamar de busão, né? Não, eu acho que Tarugo foi legal. Versão busão, Tarugo. Acho que Tarugo é legal, porque é um negócio de respeito na prateleira. Bom, então vamos lá. Primeiro, assim, para quem não conhece, quem está nos vendo, gente, o Mozart Couto, assim, o explorador falou muito dele, mas o Mozart Couto já ganhou todos os prêmios que vocês podem imaginar aqui no Brasil, relacionado à nona arte. E ele é um ilustrador e também um roteirista, né, mas um ilustrador com influências de diversos artistas. Até aqui Roberto, nos Amor, né, eu olhei aqui, né, o Mozart aparece aqui, e aí aparecem algumas influências, né, do Mozart
ilustradores como Hal Foster, mestre Hal Foster, obviamente o rei Jack Kirby, Jenny Collan, o Frank Frazetta, obviamente John Buscema, Moebius, Júlio Shimamoto, Flávio Collin, Cláudio Seto, um monte de gente, Mike Mignola. Então, assim, é um autor com muito trabalho, que começa o explorador já explicou, começa um trabalho, uma trajetória em 1978, 79, e que está aí retornando, ou nunca parou, mas está com força por esse novo livro do Bracan, nesse momento que a gente está, né, Duda, em que a espada e feitiçaria parece que deu um boom aí novamente. Então a gente quer começar essa conversa, né, fazendo já de primeira uma pergunta que pode ser, obviamente, para os dois, né? Como é que está sendo, Roberto e Moser, lançar o Bracan nesse momento que a gente se encontra de financiamento coletivo, editoras independentes que estão aparecendo muito, como a editora Universo Fantástico. Como é que está sendo a recepção do público, pelo que vocês estão vendo? Por exemplo, o Bracan, ele é um bárbaro, ele ainda está sendo visto pelo público como um Conan brasileiro, ou as pessoas estão entendendo que é um novo personagem? A minha pergunta inicial é, o que vocês estão achando nesses momentos da recepção do público, pelo que vocês estão vendo, em relação ao Bracan? Bom, vou começar aqui, hein, moça? Depois eu já passo a bola para você aí das suas impressões. Então, com certeza, assim, para quem não conhece o trabalho do Moser, à primeira vista, conhece o Bracan, não tem como, né? Vem a visão do Conan, isso é automático, né? E aqui a gente está fazendo o trabalho de repente, mostrar para o público que o personagem é muito mais do que o Conan, né? Ele pode ter uma similaridade logo a princípio, mas a gente está passando todo o background do personagem, a construção. Então, assim como também a gente já conheceu isso nos Amor, né, Marco? A gente chegou até a comentar, e muita gente tinha esse visual olhando a capa, né? Lembrando o Conan. E a gente desmistificou isso daí, né? Então, no Bracan é a mesma coisa. O Moser, ele vem apresentar um personagem, assim, totalmente diferente, né? Ele tem um aspecto parecido, um visual, mas o Moser, ele pega o personagem e leva para uma outra linha, né? Que a gente vai conversar aqui ainda. Então, e a recepção tem sido, assim, altamente favorável. A gente está aqui na metade da campanha, a gente conseguiu aí uns apoios muito significativos até agora. A gente já está caminhando para ser a maior campanha da Universo Fantástico até aqui, né? Então, apesar desses momentos conturbados, né, que a gente está passando aqui economicamente, até a questão aí da pandemia, a gente tem conseguido obter resultados muito bons. O Bracan já está num resultado assim excelente, e a gente sabe que até o final aí vai ser um projeto de destaque, né? Vai ser um projeto que a gente vai ficar muito orgulhoso de ter lançado. Bom, por enquanto eu acho que o pessoal também tá esperando assim, história de bárbaro comum, que a gente já está acostumado a ver, muita coisa parecida com o Conan. E realmente no começo foi assim mesmo, foi bem parecido pela época, né? Pelo que eu li também, pelo que eu vi e gostava, mas depois eu resolvi mudar o personagem, fui mudando completamente a trajetória dele para um outro rumo. E ele vai cansando de lutar, de matar, e ele conhece então uma figura que ele chama de mago, eles chamam de mago, mas que não é um mago, é um Yegda, que seria muito parecido com o Anacoreta, um sujeito assim, né? E eles entram em contato e ele passa a conhecer uma outra forma de viver, uma outra filosofia de vida. Aí, a partir daí, isso aí traz um dilema para ele, né? Então a história vai caminhando por esse ponto. Mas mesmo assim você tem as batalhas, você tem figuras mágicas, míticas, né? Coisas assim. Não tão exageradas, não tão grandiosas como monstros imensos,
mas tem umas figuras lá. E ele passa a levar essa vida, então. Quando ele se afasta totalmente das espadas, das guerras, ele cria relações que trazem ele de novo. Né? Ele tem que ajudar de alguma forma e tal. E aí a história vai acontecendo. E ela pode ser fechada, tanto no primeiro volume quanto no segundo, mas ela também está aberta para continuidade, né? Olha só, Mozart, o Jorge Galli, do Gico HQ, fez um vídeo do Bracan, quando o personagem foi lançado lá em 2015 pela Atômica, com a arte e os roteiros seus, né? Só que sem o Julimiro Braz, na época. No vídeo, ele diz que é um Bracan mais puro e uma arte que seria palavras dele, passeio experimental de arte final, enquadramento, ilustração, com ares de mangá e Mike Mignola, com algo experimental, com técnicas digitais e com estilo gravitando e rachuras em movimento. O que você pode dizer disso? O que o leitor pode esperar dessa arte do Bracan, agora do Universo Fantástico? Na verdade, aquele que ele fez já é o Bracan modificado. Não é a época do Júlio Emílio Braz. Júlio Emílio Braz fez uma outra fase anterior, que é totalmente diferente. E essa fase da Atomic, que é praticamente esse primeiro álbum, mas com mais 32 páginas novas, né? A arte varia bastante. Então tem isso mesmo, você vai ver isso aí tudo, porque quando eu estava produzindo isso, era assim, foi uma época em que eu estava afastado do quadrinho, eu fazia por prazer, então eu experimentei algumas coisas, eu fiz muita coisa com lápis, né? Aí no computador às vezes eu dava um tratamento, escurecia mais, ficava parecendo nanquim, igual uma ilustração grande que tem lá, que vai ser um pôster, né? É um desenho todo a lápis 6B, mas você olha que parece que é uma arte final com nanquim. E então é isso, a arte é variadíssima, tem pontos assim que são bem detalhados mesmo, batalhas, né, cenas assim que são muito interessantes, muito bonitas. Sabe que o Roberto me passou a obra, né, para mim olhar. A gente quer fazer inclusive review, né? A gente até para fazer essa conversa, né? Conhecer as novidades. E aí eu estava vendo o Bracan, e obviamente que eu que sou um pesquisador atualmente, ainda pesquiso o Robert Howard, né? O criador do Conan. E eu sempre fui um leitor de Conan. Eu pesquiso no doutorado, Robert Howard, tenho o meu mestrado também sobre Conan, que tem livro publicado, tudo. Então Conan e Howard para mim viram o dia a dia. Mas aí eu estava lendo o Bracan e obviamente que não tem como não fazer comparações entre ele, né, Roberto e Mozart, com o Conan. Mas eu comecei a pensar na comparação não pela similitude, mas pelas diferenças. Por exemplo, uma coisa que eu notei nas primeiras narrativas do Bracan é que ele me lembrou muito, eu não sei se o Mozart conhece, um outro personagem do Howard, que até o Duda está traduzindo para publicar no que vem, que é o Cormac Fitzjoffrey. Eu não sei se o Mozart conhece, mas é um personagem que é um bárbaro da Idade Média, que volta das Cruzadas, e ele é mais hedonista que o Conan e mais mal-humorado que o Conan, e ele fala menos que o Conan do Howard. E se tu olhar o Bracan, Roberto e Mozart, que vocês estão lançando e está saindo esse livro fantástico, esse Torugo, né, pela Editora Universo Fantástico, o que eu achei é que assim, a ação é uma dinâmica muito que deixa espaço para a ilustração, menos recordatórias. O Conan tinha aquela verborragia anos 70 e 80, com recordatórias enormes. Na realidade, aquilo era o copyright, né? Era aquela parte, era aquela coisa que o Roy Thomas tirava do texto do Howard e lançava lá. E o Bracan, não. Copydesk. E o Bracan, copiando, né? Isso. E o Bracan, não. O Bracan é uma narrativa em que tu tem uma ação mais direta, uma coisa mais... como é que eu posso dizer?
é mais objetiva as falas, ele é mais objetivo naquilo que ele quer, ele não tem aquele filosofês que muitas vezes se encontra, e eu não estou dizendo que seja ruim ter ou não estou fazendo juízo de valor, é só vendo a diferença, né, do que o Conan. Até eu estava lendo aqui nos Amor, vocês publicaram aquilo quando publicaram os Amor, tem uma introdução aqui do Júlio Emílio Brás, né? E ele diz assim que os Amor, e eu acho que o Bracan serve para o Bracan também, na minha opinião, pela leitura. Tanto os Amor quanto o Bracan, ele parece assim, ele parece que as aventuras, como ele diz, abre aspas, são empolgantes, com empolgantes cenas de ação, mas com uma economia de texto e sem firulas, fecha aspas. Então, tanto os Amor quanto o Bracan, me parece que uma diferença é que o leitor vai ir direto para os diálogos e para a ação. E vai ter um espaço maior para a gente degustar a qualidade da tua ilustração. Ou seja, a gente vê aquela coisa meio Alfredo Alcala, assim, sabe? A gente consegue ver toda a ilustração, a gente consegue ver os detalhes. Você é um ilustrador muito detalhista, né? Com muito cuidado. Então eu queria que vocês falassem sobre isso, assim, sobre essa diferença, se eu estou errado ou não, na minha leitura, e que falasse sobre exatamente essa ideia de aventuras que se diferenciam do Conan exatamente por esse estilo mais objetivo do texto e em relação com as ilustrações. O que me parece uma coisa até mais contemporânea, né? Parece uma coisa realmente já ligada ao público leitor atual, ainda que eu saiba que Bracan é de 2002, né? O início, mas é uma coisa que pega o público, tem um pouco de um quê de mangá, vamos dizer assim, algumas ilustrações. Não sei se eu estou falando bobagem, mas eu senti isso. Olha, é o seguinte, eu acho que por ser uma história de um desenhista, a tendência é o desenho prevalecer mais, né? Mas na trajetória eu fui observando essas coisas e fui experimentando. Eu fui reestudando o roteiro, fui experimentando. Então no livro 2 eu já começo a focar mais nos diálogos, aprofundar um pouco mais a psicologia dos personagens, o que eles pensam, o que eles gostam, não gostam. Então, e aí eu comecei a também tentar não precisar de muitas páginas, mas foi difícil, eu tive que ampliar muito por causa disso o trabalho, né? Tanto é que eu não esperava que daria essa quantidade de página que né, ficou. Mas eu acho que é um processo natural, assim, o desenhista acaba fazendo a coisa mais pela imagem, né? Ele comunica mais pela imagem. Isso, acho que isso é natural. Mas mesmo assim, no segundo livro eu tentei equilibrar, porque se encontrar o equilíbrio certo, né, acho que fica bem agradável a leitura, né? Porque eu também não gosto de ler muito quadrinho, eu gosto mais de ver quadrinhos, né? Hoje mesmo, por exemplo, eu vi o pedaço de Madeira e Aço, né, do Chabutot. Então, assim, é coisa extraordinária. Adorei aquilo, porque eu gosto de quadrinhos sem texto, né? Mas, assim, quando tem um texto que encaixa muito bem com a imagem, por exemplo, eu me lembro do 100 Balas. Eu acho aquilo tão bem encaixado ali, aquele texto pouco, mas a história fala tanto pela imagem, né? Que eu acho que é o ideal. O artista que consegue isso é o ideal. Então, aqui como editor e falando um pouquinho aí para enriquecer mais o que o Moser já falou, a influência do mangá, por exemplo, eu também conheço um pouquinho aí, e eu vejo, por exemplo, lembra o Musashi, em alguns momentos, o Bracan, né? Por essa filosofia dele que tem, essa mudança, né? E também tem um mangá mais recente também chamado Vinland Saga, que eu vejo também um plot twist que você tem no meio da história, né? Então você tá avaliando uma história ali
de guerras, de batalhas, e daqui a pouco o Mozart ele dá uma virada na história, né, no personagem. E essa narrativa gráfica que ele propõe eu gosto muito, porque por isso que economiza muito texto do Mozart, porque a arte ela já conta a história. Então você precisa de pouco texto para você acrescentar. Isso, acho que no quadrinho é a grande sacada, porque, né, a nona arte ela é mais forte pelos quadrinhos. Então quando você tem esse enriquecimento, é muito bacana, né? E no segundo volume aí, o Mozart ele traz novos personagens, ele traz novos conflitos, né? Ele traz um sistema agora de guerras entre reinos. Ele também traz ali aquela questão de tensões, de traições. Então, ele vai conseguindo dar uma virada na história de uma forma natural, vai conduzindo o leitor a querer virar cada página e saber cada vez mais sobre aquilo, né? Então, assim, o Bracan, ele tem várias influências. Eu acredito que o Mozart tem esse dinamismo, né? Ele vai em vários pontos, né? Então ele vai assim, no europeu, no mangá, no americano, e ele traz a identidade própria do trabalho dele, né? Então, assim, o Mozart, além de um excelente desenhista, ele também é muito bom roteirista. Ele conta a história de uma forma muito gostosa. Ele tem essa visão atual de você entregar uma história para o leitor, com o objetivo principal que tem que ser o quadrinho para mim, entreter o leitor. O Mozart, ele traduziu bem o que é o quadrinho, né? Porque o domínio da mídia com o qual tu tá trabalhando. Porque aquilo, assim, antigamente tu tinha o Homem-Aranha dando um soco no Duende Verde, tu tinha o recordatório e o Homem-Aranha golpeia o Duende Verde com um soco forte, ainda tinha o Homem-Aranha falando, tome, vilão, e tu tinha a figura mostrando, tipo, era uma redundância. Hoje em dia... Isso aí era o estilo, pegava muito o estilo belga nos quadrinhos europeus, eu lembro do Alix, que era um personagem belga, que ele descrevia exatamente o que estava acontecendo, e Alix pega na água um peixe, era o Alix pegando na água um peixe, ou seja, mudou muito esse dinamismo. Porque é aquela coisa, se tu tá mostrando, não fala, se tu tá falando, não mostra, né? Os exemplos que ele dá são fantásticos, né? Que é o do Chabuté, pedaço de madeiraço, que é basicamente só um enquadramento, o quadrinho todo, e a ação vai acontecendo em volta daquele enquadramento. E são dois exemplos bem opostos, né? E sem som nenhum. E o do Sem Balas, que o Risso, basicamente, ele brinca com a câmera de tudo que é jeito possível e imaginável, assim, tipo, ele bota a câmera do lado de fora de um trem, os personagens estão conversando, e depois dentro e fora, e a ação acontecendo na rua, é uma coisa meio tarantinesca até. E isso o Mozart Couto entendeu bem também. Aí, já em obras mais antigas, eu tô com uma obra aqui, tipo aqui o Mago e o Guerreiro, que isso aparece muito bem, isso aqui é uma obra lá de 82, que ele inclusive falou que o Bracan foi baseado um pouco nessa obra aqui dele, né, que ele pegou dele, se auto-inspirou. Que arte bonita, né? Que arte bonita, uma arte toda lápis aqui, isso aqui é tudo lápis, né? Essa obra aqui. Olha isso aqui. Obviamente que o Mozart conhece, mas você... Olhem a qualidade dessa arte aqui. Cara, não perde nada para John Buscema. Eu já disse isso na outra live. Não perde nada. Toda silenciosa. Aqui, ó. Toda silenciosa. Ó. Olha aqui. Para que dizer? Aí tá lá mostrar. E o Fascínora encurrala Bracan. Eles vão. Pra quê, velho? Pra que estragar isso aqui com texto? Me diz. Né? Isso é fantástico, cara. Eu já vou emendar uma pergunta aqui para os dois, falando dessa edição do Bracan. Pelo que a gente viu na campanha do Catarse, as edições estão lindas em qualquer modalidade. Qualquer modalidade elas estão maravilhosas. Mas assim, ó, perguntar para os dois, o que a gente pode esperar dessas edições? Né? Vocês não vão dizer o que vocês recomendam, né? Porque tá tudo maravilhoso, mas o cara que comprar as duas edições, que comprar o Tarugo, com a capa dura, o que vocês podem adiantar assim, do tratamento que vocês estão dando na parte física da campanha, da obra? O que o leitor pode esperar assim, das edições? Então, em questão de qualidade, para quem já adquiriu os Amor, pode buscar aí já uma qualidade das edições em capa cartão, né, no mesmo padrão. Então a gente vai entregar um material tão bom quanto os Amor. Para quem não conhece ainda o material,
A gente fez o Zamora aí com uma qualidade muito boa, uma capa de qualidade, com orelhas, reserva de verniz, que já é padrão da editora, né? O papel também, um papel bacana para leitura. A gente vai agora optar no Bracam pelo couché, né? O couché fosco, completamente. E na edição Tarugo, a gente vai ter uma capa dura e um papel ainda de alta gramatura. Então, né, de 90 gramas que vai ser na edição capa cartão, a gente vai ter 115, né, a gramatura, então vai ficar ainda mais bonita a edição. Qual que é a proposta da editora, fazendo esses dois tipos de acabamento? Primeiro, a gente começou com a ideia de sempre lançar quadrinhos a preços acessíveis para todo mundo, então por isso que o capa cartão está presente nessa edição. A gente não pode desvirtuar a proposta da editora, que é deixar os quadrinhos acessíveis para todo mundo. Visto que uma edição de 256 páginas por R$ 45,00, né, em relação ao Zamor que a gente ofereceu por 30, tá um preço super econômico, né? Então a gente já está com essa proposta. E aí o Tarugo a gente veio para poder, além de homenagear o Mozart, que mais do que merece uma edição nesse tipo de acabamento, a gente também vem trazer uma tendência do mercado, que atualmente aí várias editoras, elas publicam muitos materiais aí de qualidade em capa dura, e tem muita gente que já está sendo um formato, né, que as pessoas estão gostando. E o ônibus aí foi uma proposta arriscada da gente, né, mas que eu já vejo que deu super certo, de trazer esse formato para também um personagem nacional, um quadrinista nacional, porque a gente também tem que equiparar aí as grandes editoras aí de fora, né, e aqui do Brasil. Então a gente está vendo uma boa recepção e eu acho que o público também está gostando, essa diversidade que a gente está trazendo aí de escolhas aí para o leitor. Eu acho que é isso mesmo que o Roberto falou, não tem muito a acrescentar não. Eu só tô doido para ver, principalmente esse livrão aí. E eu vou trabalhar com o Daniel Argento, né, que faz o projeto gráfico, faz a diagramação. Então nós vamos tentar colocar uma coisa bem bonita, assim, sabe? Imagens complementares bem bonitas. Vamos caprichar. Acho que vai ficar muito bonito mesmo. Isso é uma coisa interessante que tu comentou, assim, né? Porque às vezes as pessoas até não prestam atenção. O acabamento da edição Tarugo e o papel, ele é diferente do acabamento e do papel das edições em capa cartão. Não é, pessoal, ele não é pegou as edições de capa cartão, só juntou, botou uma capa dura e é isso. Não, é outro livro do zero, é diferente o acabamento, a impressão, é tudo diferente. Isso é muito legal deixar bem claro pro pessoal, porque às vezes o pessoal acha, é a mesma coisa, a capa dura, só pegaram, juntaram e fizeram. Não é. É outro livro. Isso é muito interessante, né? Deixa eu ser ressaltado, assim, pro pessoal. A gramatura do papel é diferente, o acabamento é diferente. Isso é muito legal. Marco, quer fazer uma pergunta para fazer? Eu tava pensando que eu vou, obviamente, pedir pro Roberto um tarugo. Mas vou comprar. Porque a gente sempre ajuda as editoras. Porque eu acho que vale a pena ter o Mozart Couto na estante, né? Muito, cara. Isso não é puxar saquismo porque não precisa. Na verdade, é um autor nacional, é um ilustrador nacional, mas que não perde nada para qualquer dos melhores ilustradores de todos os tempos, na minha opinião. E pelo menos assim, para mim, que sou um cara que coleciona quadrinhos, como vocês podem ver, assim, né? Isso aqui é do Duda. Isso aqui tudo eu sou um cara que Mozart Couto é um nome que faz parte da minha formação, né? E sempre era um nome que aparecia constantemente durante a minha infância, durante a minha adolescência, nos gibis, nas capas que eu comprava. Então é um nome que faz parte não só da minha criação, mas da criação de acho que centenas de milhares de quadrinistas pelo Brasil, assim. Então é importante, sim, né? Admiração também de conhecimento. Aliás, eu aproveito para falar da carreira, né? Um pouco, assim, uma pergunta para o Mozart em específico, né, Mozart? Tu teve em vários cenários dos quadrinhos, né? Os quadrinhos nacionais, aqui no Brasil, publicou muita coisa. O Explorador já falou um pouco da trajetória. Teve nos quadrinhos dos Estados Unidos, Marvel, Dark Horse, acho que até na DC.
Me corrige se eu tô exagerando. Teve nos quadrinhos japoneses, ou em estilo mangá. Tu sentiu nesses trabalhos ao longo dos anos um mesmo reconhecimento lá fora que tem aqui no Brasil? Tu sente esse reconhecimento aqui e lá fora? Assim, como é que tu viu o público de quadrinhos? Como é que tu viu a recepção à tua arte? Eu pergunto, sabe por quê? Sabe que agora está saindo uma obra do Alfredo Alcala aqui no Brasil, que eu ajudei, junto com o pessoal lá do Fórum Conan, a trazer, né? A gente fez contato com o filho do Alfredo Alcala e o pessoal de uma grande editora aqui no Brasil, e ele se impressionou com o Alfredo Alcala Júnior, falou conosco, e ele se impressionou como no Brasil gostam do Alcala. Como gostam tanto do meu pai. O Alcala no Brasil. E aí a pergunta pro Moser é essa, assim, Moser, acontece tu chegar num lugar fora daqui, em algum dos mercados, e tu ter um reconhecimento, assim, num público que curte muito a tua obra, como é que tu lida com isso? Ou tu não cuida e tu fica mais desenhando e azar? Aí o público que goste e cuide né, de comprar a obra ou não. Como é que tu pode nos responder a isso? Se é uma pergunta muito vaga, tu me corrige. Não, realmente esse contato assim, muito intenso com o público, né, eu nunca tive, não. Mas assim, eu notei que, por exemplo, depois que eu desenhei nos Estados Unidos, alguns anos depois, eu às vezes ainda recebia carta de pessoas que me mandavam cards para assinar, né? E às vezes eu via no mercado o pessoal comprando, no mercado na internet, né? Que vende originais, alguma coisa assim, ou revistas, né? Sempre tinha lá, ainda tem até hoje, você ainda encontra, né? E, por exemplo, uma pessoa me procurou na Sérvia para participar de uma revista de uma faculdade, né? E de artes, né? E eu participei, foram os dois únicos brasileiros, foram eu e o Marcelo Leles, né? Então, até recentemente uma pessoa me escreveu pedindo informações se eu queria vender eróticos para Suécia, né? Eu estou até para responder ele, porque eu tenho andado tão atarefado e não consegui responder. Mas é assim, parece que tem gente que gosta em muitos lugares, né? E alguém chega, sempre aparece alguém, né? É interessante. E trabalho eu conseguia com muita facilidade, que era uma coisa, os agentes sempre falavam, né? Que gostavam muito. E na Europa, meu agente da Europa, ele falava que era engraçado, porque ele apresentava um trabalho meu, assim, do tipo do Asterix, por exemplo, um franco-belga bem caricatural, e apresentava um trabalho bem realista. O editor falou assim, mas como que pode? Você está falando sério, né? É a mesma pessoa que faz os dois? Então, era curioso isso, né? Mas é assim, parece que o pessoal gostava, sim, bastante. Eu pergunto para os dois agora, né? Cara, com a internet... É isso, ó. Só para arrumar. Para arrumar. Vocês viram? Arruma aí. Uma pergunta, porque eu achei que a pergunta já tinha sido feita. Com essa internet, né, com os contatos mais próximos, com o leitor e tal, como é que está sendo trabalhar quadrinhos hoje em dia? É mais pressão? É menos pressão? É a mesma coisa? É mais difícil concorrer com as outras mídias? Essa tecnologia toda, esse contato todo, deu mais facilidade de qualidade? Né? Como é que é esse contexto atual para trabalhar, né? E também o Mozart Couto como instrutor de ilustradores, né? Cobra sobre ilustração, como é que está mais fácil também divulgar o trabalho? Já fizeste teu curso online de ilustradores, como é que tá, Mozart? Olha, eu estou começando agora mesmo, assim, com essa coisa de trabalhar com a internet, mais através de live e divulgando material, né? Mas o curso também todo mundo me pede, mas eu ainda não consegui preparar nada. Talvez um dia saia, né? Mas assim, eu confesso que eu prefiro trabalhar mais focado no meu trabalho, tanto é que eu não participo de redes sociais, né? E eu rendo melhor,
eu fico mais tranquilo, eu vejo que é muito burburinho, você recebe toda hora chamado pelo celular e tem que falar isso, tem que falar aquilo. Então, quando eu estou em produção mesmo, realmente é uma coisa problemática, né? Eu prefiro mais a coisa antiga mesmo, que eu sempre fiz, porque rende melhor, eu não desfoco, né? Então, eu pretendo manter assim, tentar conciliar, sempre atender quando precisar, mas a prioridade é esse silêncio mesmo, né? Esse estado assim. Eu já sou da geração aqui que começou na parte já digital, de internet, então eu não posso avaliar como que era o trabalho antes, né? Eu consigo falar, na minha opinião aqui, como está sendo o procedimento agora. Então, assim, esse contato diretamente com o público aqui, realmente, eu fico imaginando como que era antes por carta, né? Às vezes até por telefone, que era muito mais difícil, né? Você coloca aí décadas, uns 20 anos atrás, né? Hoje em dia, realmente, o contato é mais próximo. Eu acho que é uma boa, porque você consegue assimilar melhor o que os leitores estão querendo. Então, os leitores começam a pedir pra gente, olha, vocês poderiam publicar aquele título, isso. E também, quando as pessoas não gostam de alguma coisa, elas falam. Então, assim, tem essa certa pressão, né? Até a princípio aqui, por exemplo, a gente anunciou as 2 edições em capa cartão e alguns dias depois a gente anunciou a edição Tarugo. E o pessoal já começou a falar, gente, vocês estão saindo da proposta, eu queria comprar o capa cartão, para mim a edição encapadora vai ficar inviável, sabe? Então é muito mais fácil de você já responder pro pessoal, calma pessoal, não, a gente vai lançar as 2 edições. Então é mais fácil essa comunicação. E das redes sociais, elas proporcionam isso, né? Instagram, Facebook, WhatsApp, a gente consegue já ter esse contato para esclarecer, né? E ao mesmo tempo também o público cobrar, ter elogios, reclamações, isso tudo faz o trabalho da gente crescer, né? Então a gente tem que aproveitar esse tipo de comunicação, que é diferente, né, do que era 20 anos atrás, e agregar o trabalho. Acho que esse é a chamada que a gente tem que utilizar para o nosso trabalho. Aproveitar como que é a forma de comunicação atual e fazer com que o nosso trabalho agregue mais e a gente também passe para os artistas, né, que trabalham com a gente, esse tipo de demanda do público. Tem uma coisa que eu queria comentar também, que o Roberto, com o Universo Fantástico, faz todo esse trabalho, né, da rede social, da coisa toda, né? E eu tenho também uma outra pessoa, que eu, Roberto, e ele trabalhamos junto também, que é o Everton Moreira, que ele fez um Instagram de fã, né, que é o Mozart Couto Arte, né? E lá também é uma coisa, é uma coisa assim onde as pessoas podem entrar em contato comigo também através dele, né? Tudo que chegar lá, qualquer coisa, ele me manda, me mostra, e que tem me ajudado bastante. Tira um pouco desse lado, né? De ter que dar conta disso tudo para eu poder trabalhar, né? É interessante essa, tu tem um contato meio que indireto com o público, vamos dizer assim, um contato mais filtrado com o público, isso é bem interessante. Aliás, eu tô acompanhando no Instagram do Mozart, é muito ativo, assim como no Universo Fantástico também acompanho, né, o Roberto? E aí tem sempre uma publicação, às vezes ilustradores fazem desenhos de Bracan, e vocês colocam o próprio perfil do Mozart também. Então, assim, é bem ativo para quem quer seguir o trabalho do Mozart. Eu acho que vale a pena seguir, então vão lá no Instagram, e é um trabalho bem legal. Acho que é uma maneira do artista ter contato com o público, mas sem atrapalhar Com certeza. o seu trabalho, porque eu não sou ilustrador, mas eu imagino, conhecendo vários ilustradores que a gente conhece, que é a coisa do silêncio, tá num lugar para poder fazer, sem celular toda hora dando barulhinho, seja importante, né? Manter a criatividade funcionando, o fluxo criativo, né? Sem o ruído que a internet e a rede social causa. Exato. Mozart, já está aí no mercado há uns bons 30 anos, mais ou menos, mais
quase 40 anos, vamos botar aí, trabalhando firme e forte. Hoje já é influência para muita gente, mas eu quero saber o seguinte, e as tuas influências? Porque assim, tu é um cara que, como tu mesmo falou, tu chegava a botar pros caras um desenho hiperrealista e um desenho estilo belga, estilo Rin Tin Tin, estilo Asterix. Pô, é o mesmo cara fazendo isso? E quais são as tuas influências? Quais são as narrativas de quadrinhos assim que na tua juventude tu mais gostava, que te levaram a querer trabalhar com quadrinhos, que te fizeram gostar, né? Hoje em dia tu ainda lê, o que tu gosta de ler? Se tem alguma coisa assim que tu faz, essa obra aqui eu acho realmente boa, isso aqui é uma coisa que realmente tem que ser lida. Como é que é as influências do Mozart e o que ele lê? Olha, tanta coisa, cara, tanta coisa. É assim, eu lembro que influência mesmo começou desde a infância mesmo por O Príncipe Valente, né? Com o Harold Foster. O meu pai gostava muito do Alex Raymond, do Flash Gordon. Ele tentava me convencer que era uma maravilha que eu achava bonito também, mas não tinha jeito. Eu gostava do Príncipe Valente, aquela história de ir atrás do Graal, essa coisa mística sempre me atraiu bastante, essa coisa toda, né? E depois apareceram os super-heróis, né? Na época, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu acho. E aí eu entrei nessa fase, achei curioso os desenhos do Jack Kirby, porque era totalmente diferente daqueles outros todos ali, né? Então, e também a mitologia nórdica, que também era outra coisa que me atraía também. Então, depois da fase de super-herói, eu cheguei a ter contato com revistas de terror brasileiras, né? E na época eu não me lembro bem do nome dos autores, não. Mais tarde é que eu fui saber de alguns, do Nico Rosso, do Shimamoto, do Colin foi os que mais me chamaram a atenção, né? E eu tinha um ídolo desde criança, na escola que eu via no livro de história, que era o Ivan Wast Rodrigues, né? Que eu adorava o trabalho dele, que era um trabalho realista, uma aquarela muito bonita, e eu pude ter contato telefônico com ele logo depois que ele se aposentou, né? E depois também eu tinha muito contato com o Shimamoto e o Colin. Bom, mas aí vieram aquelas revistas da Rio Gráfica, a Cripta, né? E aí eu comecei a focar mais naquele estilo, aquele terror com muita luz e sombra, muito claro e escuro. Aquilo me agradava bastante, os textos já eram mais interessantes, né? Já eram melhor elaborados, né? E daí sabe, o que aparecia e eu buscava também nas bancas. Eu moro numa cidade média, né, Juiz de Fora, em Minas Gerais, então não chegava muita coisa diferente, mas tinha algumas bancas que eram maiores e que eu podia ir procurar coisas, né? E aqui os italianos, né? Eram jornaleiros, vários italianos trabalhavam com isso, costumavam vir coisa de fora até, escondidinha lá num cantinho lá, né? E eu achava essas coisas também, então eu vi algum material de fora e tal, e depois foi o material europeu, né, que eu passei a conhecer através quando eu comecei a trabalhar na Grafipar, o Cláudio Seto, que é o coordenador técnico lá do quadrinho, ele me mostrou um outro mundo, né, de quadrinho que não era publicado aqui. E daí foram vários estilos, vários autores, né? Porque é quadrinho europeu, Metal Hurlante, né? Revistas americanas mesmo. E o mangá também caiu na minha mão. E eu gostei muito por causa principalmente o movimento, aquelas linhas de movimento, aquela coisa que eles têm né, de dar aquela dinâmica no desenho, aquilo sempre me fascinou. A própria retícula, né, como recurso para quebrar o preto e branco muito simples, né, não deixar simples, né? E foi assim, cara, era muita gente, muito estilo, né? E eu fui pegando um pouco de cada coisa, entendeu? Às vezes eu brincava no treino, ou às vezes fazia mesmo alguma história,
onde eu tentava trabalhar naquela técnica, né? Eu estudava muito assim, trabalhava naquela técnica, seguia aquele autor durante um tempo, e aí eu incorporei um pouquinho de cada um, né? Foi por aí. Acho que foi isso que você perguntou mesmo, né? Não, e daí dá para ver uma evolução assim, tipo, começou com os como tu estudar, é como se tu tivesse estudado primeiro os Da Vincis e os Michelangelos do quadrinho, né, que é o Harold Foster e o Alex Raymond, aí tu vai, né, pro Jack Kirby, e aí tu vem vindo, sabe, assim, e sempre estudando. Isso é uma coisa muito legal, a gente vê isso muito na tua arte mesmo, que é a experimentação e várias coisas diferentes, né, de beber do mangá, não é uma coisa... É desse jeito ou daquele jeito, tá tudo ali, o realismo, às vezes alguma coisa mais fora do realismo, né, quando tem alguma coisa mais fantástica, que não dá para dizer cartunesco aqui, mas que é fantástico mesmo, assim, é muito legal, assim, e o Marco falou assim, né, falando das retículas, não sei o que, e o Marco falou assim, que comentou, é legal quando a gente ouve quem entende do assunto falando, né, e é assim, né, quando é alguém que entende, assim, porque falando... cai a ficha, o cara... Né, do enxergar o quadrinho, enxergar as engrenagens do quadrinho, não é só aquela parte superficial, tu enxergar como é que funciona, né, a engrenagem da obra, né, enxergar por trás, as pecinhas por trás. É uma coisa que parece simples, falar de uma linha de movimento do mangá, mas que já mostra um estilo de ação que é diferente do quadrinho americano e europeu. Já é uma forma narrativa totalmente de enquadramento e de movimento. De entender o movimento. Que é diferente, não é nem... Muita gente diz assim, eu não gosto de mangá, eu acho o traço com aqueles olhos grandes, como se mangá fosse isso. Foi só isso. Existe uma série de mecânicas em que quem entende realmente cai a ficha de quem não é ilustrador. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, né, quando eu sempre converso com alguém, assim, que é quadrinista, com ilustrador, né, com autor, é uma coisa que eu gosto de perguntar essas partes, assim, né, do processo e das influências, como é que funciona, porque tem muito autor, tem muito leitor aí de quadrinho, cara, que eles ficam assim falando, porque essa obra é uma porcaria, porque essa obra é um lixo, porque isso aqui é isso aqui, porque isso aqui é aquilo lá. Porque é aquela coisa, o quadrinho hoje em dia, um gibi de 24 páginas, um gibi de 80 páginas, muitas vezes tu lê no banheiro, literalmente, tu lê no banheiro, assim, né, uma obra para a pessoa ler em 20 minutos, 30 minutos, só que aquela obra de 20, 30 minutos, ela levou um mês inteiro, tem um processo, tem um monte de gente funcionando, é um tempo danado, é uma técnica estudada. E os leitores não se dão conta de que aquilo que levou... Como um filme, que é 2 horas, mas leva 4 anos, 5 anos para ser feito às vezes, dependendo. Eu acho que o público às vezes não sabe degustar. Eles não sabem às vezes degustar. Ele pega um pronto, não sei se vocês concordam, às vezes, não é todo. Aí tu pega que os teus amor. Aí tu pega o produto e tá pensando na história em si, né? Mas esquece exatamente, ou não degusta o produto nas suas especificidades. Eu acho que às vezes falta isso. Que é tempo, né? E tudo é tempo. Tudo é tempo, tudo é estudo, tudo é influência. Tem uma página de quadrinho, tem um universo de influências e coisas e técnicas diferentes. Eu sempre gosto de ver isso muito ressaltado, né, quando eu converso com autores e, como o Marco falou, né, gente que sabe do que está falando. Vocês me perguntaram também o que eu estava lendo, né? Eu fiquei um bom tempo sem ler quadrinhos. Inclusive aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu comprei uma revista na banca e eu escondi essa revista. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí eu comecei a pensar sobre isso, né? Então eu estava com uma coisa assim, era um preconceito achando que o quadrinho estava muito chato, muito infantil, muito... Mas depois eu fiquei um tempão sem ler, parei de ler mesmo, e agora que eu estou voltando a ler, e eu tenho podido ler coisas assim, estão sendo publicadas agora no Brasil, essas obras, né, bonitas aí, que eu tenho um parente meu que virou colecionador, está com uma biblioteca maravilhosa, então eu estou podendo ler um monte de coisa boa. E aprendi também, não só no quadrinho, mas no desenho digital também, eu fui aprendendo a me abrir mais para as coisas, né?
Então eu não vejo mais, que antes, uma época eu via, tinha que estar dando um padrão. Né? Aí a maturidade vai trazendo isso, né? Você vai observando e deixando aquilo ser, né? Observando aquilo como é. Então você passa a ver muito mais coisas, você passa a ser menos crítico e tem muito mais prazer na leitura, né? E na observação do trabalho dos autores diferentes, né? Então é assim, eu ainda continuo lendo, agora para aprender também, né? Porque agora eu posso ver muito mais coisas com a maturidade. Então agora é um aprendizado, a leitura não é só um entretenimento, não só é um aprendizado mesmo, eu vejo de várias formas, né? E sobre a questão até do material em si, a apreciação que vocês falaram, é muito interessante porque é uma união de vários profissionais, né? Que nem o Moura já citou, a diagramação, você tem a revisão do texto, né? A própria construção da edição, muita gente acaba não sabendo que tem tantos profissionais trabalhando num quadrinho ali, por exemplo, do Zamor, né? Foram muitas pessoas fazendo material e tudo tem que se encaixar perfeitamente, né? Dentro da obra no final ali para ser bom. E outra coisa também, por exemplo, eu acho que às vezes as pessoas têm que revisitar os quadros com mais calma, apreciar realmente aos poucos, porque quando o Mozart, e acho que muitos artistas fazem, coloca uma referência, alguma coisa ali suave, né? Que não, o texto dos balões não traz isso para enriquecer a obra. Então, a hora que você vai fazer essa leitura, tem que fazer uma leitura e aquela apreciação, né, da arte, que aí você vai ter um aproveitamento do material muito maior, né? Então não é simplesmente você virar uma página, ler o texto, dar aquela olhada rápida, né? É uma obra de arte, né? Então você tem que apreciar com calma, que você vai ver muito mais, né? Você pega, por exemplo, quem tem a oportunidade de já tem em mãos aí o Zamor, ou poder adquirir, né? A última, por exemplo, história ali que o Mozart fez é um estilo totalmente diferente das outras, né? E é um estilo, assim, muito bonito mesmo, que ali, cada página é realmente como se fosse uma pintura, né? Foi feito com muito cuidado, muito esmero. Olha só, quem tiver oportunidade, olhe os detalhes, como que foi feito, quadro a quadro, né? É um trabalho muito primoroso. Então, assim, tem que realmente apreciar todo esse trabalho aí que foi feito, né? E no Bracan também não é diferente. O Mozart também entrega um material aí de alto nível. Eu estou mostrando aqui, tá sendo mostrado aqui o Zamor, esse grafite, assim, com ele, o Mozart sabe trabalhar muito, assim, às vezes eu acho o preto e branco dele lindo também, eu gosto de narrativas em preto e branco. Eu também. Eu acho que tem um enriquecimento, assim, sei lá. Claro que existem ilustradores e ilustradores. No caso do Mozart, com detalhamento, com a anatomia, com os cenários muito ricos, né? As rachuras e tudo. Fica uma obra muito bonita em preto e branco. Eu penso aquela coisa assim, quando a obra ela é feita em preto e branco, né? Se é o autor competente, né, como o Mozart Couto, como um Júlio Shimamoto, como um Alfredo Alcala, esse pessoal assim que trabalha em preto e branco, a obra é feita para ficar em preto e branco, né? Às vezes o cara fala, vamos colorir isso aqui, para quê? Para quê? De outro modo, né? E por outro lado, também quando a obra é em cores, às vezes ela também não tem que ir para preto e branco, ela tem que continuar colorida, porque ela foi feita e pensada, né? A arte é tudo para ser colorido. Então essas coisas que tem essa inversão, né? Tipo, colorir o preto e branco, não acho que às vezes tinha uma tendência, né? De colorir, eu acho meio isso aí, não dá muito certo, não gosto. Eu gosto do trabalho de luz e sombras. Eu gosto também. Profundidade, né? Com o cuidado que é feito. Ari, aproveito até, né? O Roberto falou do Zamor.
A editora Universo Fantástico editou 2 obras, né, o Roberto, do Mozart. Uma, Os Amor, né, com o roteiro do Franco De Rosas, que a gente conversou já, tive uma conversa bem legal com o Franco, um grande quadrinista nacional, assim, dos maiores do Brasil, e a ilustração do Mozart Couto, que parece que, para mim, assim, Mozart Couto e Franco De Rosa é Roy Thomas e João Buscema. Assim, para mim é um time que funciona muito, assim, na minha leitura de jovem. Quando eu lia lá no passado, eu via essa dupla, assim, funcionou. E agora o Bracan do Mozart Couto, ou seja, o Bracan que está saindo é um roteiro e ilustração do Mozart Couto. A minha pergunta para ambos, assim, é sobre os 2 personagens, assim, né? O que vocês veem de diferente para o público? O público não conhece ou comprou os Amor, tá lá pensando se compra ou não o Bracan, ou se pensa assim, será que o Bracan é igual aos Amor? Será que, né? O que tem de diferente? Então, outra cópia do Conan. A minha pergunta é essa, assim, na opinião de vocês, do Mozart e do Roberto. Bracan, colocou Bracan e Zamor, né? Um lado a lado. Que os 2 que saíram pela editora Universo Fantástico. Uma pergunta benéfica. Se botar o Zamor e o Bracan a brigar, quem é que ganha? Não. Para com isso. Não é coisa disso. Mas assim, o que vocês veem de diferença? Eu, por exemplo, na minha opinião, o Zamor é uma coisa mais Tarzan, mais clássica, aquela coisa mais, né? O meio Crônicas de Pelucidar do Burgo, sabe? Aquela coisa do cara naquele mundo perdido, que tem civilizações antigas, mas ao mesmo tempo com pré-história, pré-história fantástica, e ao mesmo tempo daqui a pouco aparece alguma coisa alienígena, e tem um teor clássico, né? O Zamor, ele é um bárbaro, é um selvagem, mas com aquela coisa mais de romantismo, vamos dizer assim, tá? Em termos de narrativa. Mais burros, com a influência mais direta. O Bracan me parece mais sanguinário, mais visceral, mais... Eu não estou dizendo que seja... Howard. Estaria para mim mais perto de um pulp, tá? Entende? Não precisa ser o Howard, mas estaria mais perto de um pulp. Mas assim, a minha leitura, daqui a pouco a leitura do Mozart é diferente da minha, não precisa ser igual, né? A leitura do Roberto é diferente da minha. Mas o que vocês acham, assim, se vocês fossem dizer pro público, cara, compra, que o Bracan é assim, o Zamor é assim, os 2 são legais e são diferentes. A minha pergunta é essa pros 2. Olha, eu acho que você analisou muito bem, é isso mesmo. O que pode aí confundir um pouco é porque o desenhista é o mesmo e traz as influências desses autores, né, desses personagens, dos desenhistas desses personagens. Mas o Zamor é outra coisa, completamente diferente. E é interessante nele, que eu já conversei com o Franco, ele é um personagem que ele não resolve as coisas para os outros nas histórias. Ele passa por aquela situação, ele interfere em algumas vezes, mas ele não fica resolvendo, não é um cara que vai lá e não resolve. Os outros é que resolvem. Acho muito legal isso. O Bracan já não chega a ser tão aquele bárbaro sanguinário mesmo, aquela coisa assim, né, tão pesada, igual os desenhos do Simon Bisley, ou outros aí que a gente está acostumado a ver aquela coisa, né, o próprio Frazetta mesmo. Acho que ele ainda é mais soft um pouco. Tem as cenas de luta, de coisa, mas eu acho que não chega a tanto, não sei, eu acho. E depois ele vai se transformando, né? O personagem ele vai mudando mesmo, até o aspecto físico dele, ele vai emagrecendo, ele vai ficando mais... né? É diferente. Então, são 2 coisas bem diferentes. Vale a pena os 2 que comprassem os 2, porque é totalmente diferente. Eu já vejo, para começar aí, a diferença dos 2 são a época, né? O Zamor, ele é de uma época pré-histórica, ele é um primitivo, né? Já o Bracan, ele já vive numa era mais recente, por assim dizer, né? Vamos colocar aí uns 1.500 anos antes de Cristo, né? É uma época de uma civilização mais avançada. Então, já tem esses 2 parâmetros. E aí, realmente, você pode colocar o Zamor, né? Até como o Franco, ele já fala mesmo, ele tem influências aí do Tarzan, do Thor, do Joe Kubert.
do Khazar, da Marvel. Então, são outro tipo, uma linha diferente, né? Um personagem realmente, assim, ele é mais da selva, né? Já o Brakan, ele tem essa similaridade até da época com o Conan, né? Então, assim, ele é uma época parecida com o Conan. E uma coisa que eu acho muito legal, que realmente é um padrão entre os dois, tanto do Zamor como o Brakan, é essa questão de ajudar, né, os que estão próximos deles, né? Os dois têm essa similaridade, né? O Zamor, ele já é mais um andarilho, ele tá ali numa época em que o meio de sobreviver dele é quase que uma batalha, mas não assim uma batalha entre reinos, né? É uma batalha ali pela a época dele, né? São animais pré-históricos, um tipo de sobrevivência mais na lei da natureza, o Zamor. O Brakan, ele já era uma época de guerra, uma época de um reino querer assumir o controle de outro. Então são batalhas, né, que o Brakan, e ele inicia também com uma proposta de ser um mercenário, né, de ajudar as pessoas por dinheiro, e depois ele vai se transformando, né, e ele vai querendo sair desse aspecto de guerras, mas isso sempre está envolvido com ele. Então, assim, são duas épocas diferentes, duas propostas diferentes, né? E a gente pode ter, assim, que nem o Moser falou, apesar de ser o mesmo desenhista, é isso que de repente pode se tornar, mas não tem, a similaridade é muito pequena entre os dois, porque até a época e a proposta dos personagens são distintas. Massa. Tem uma pergunta para o Mozart. Fora o Brakan agora, o Zamor que foi publicado e o Brakan que está sendo publicado, o que mais a gente pode esperar do Mozart Couto? Aí, os próximos trabalhos, tem alguma coisa no forno já? Tem alguma novidade vindo por aí? A gente quer uma palhinha para deixar o pessoal aqui, explorando segredos e mistérios, né? Para dar alguma coisa, saber se tem alguma coisa. Por exemplo, né, eu estava ali vendo, tem histórias mais realistas, assim, de terror da época da Calafrio e da Mestre do Terror, que são muito boas, né, narrativas bem sanguinolentas. Tem alguma coisa nessa vibe, alguma coisa de ficção? Quais são os próximos capítulos aí do Mozart Couto? Olha, com o Roberto vem uma história nova aí com um estilo totalmente diferente, que é histórias do cotidiano com dramas pessoais, talvez se transforme numa série ou numa trilogia. E tem mais coisa, né, Roberto, pra vir aí. A gente está encaminhando uma série de coisas interessantes aí. Eu também estou trabalhando com a Grafite, que virá primeiro será o Biocyberdrama, eu e o Edgar Franco. Nós estamos fazendo esse álbum, refazendo, né, não estamos mexendo muito não, mas algumas mudanças terão, vai ficar muito bonito. E terror também eu tenho pensado nisso, me pediram, deve vir aí um volume também considerável de terror, né? Olha, tem muita coisa, tem coisa inédita que não foi publicada, tem muita coisa que vai ser dividido entre as duas editoras que eu vou trabalhar agora, que eu espero trabalhar com constância aí, né? Aí ver se o Roberto lembra de mais alguma coisa aí. Então, como o Mondra falou, aqui a gente fica contente de cada vez mais ver o trabalho dele sendo impresso, independente se seja conosco ou outras editoras, né? A Grafite aí também que faz um trabalho excelente, como o Moser falou, né? Anunciou aí o Biocyberdrama, né? O Olho do Diabo, que também é um clássico aí do Moser, do terror, a Vila do Ouro, né? Então, assim, só vai vir material aí, filé, e essa coletânea de terror, que também é um gênero que teve muito destaque. O Moser aí, muita gente está esperando, né? Então, assim, a Grafite já anunciou aí uns ótimos lançamentos que com certeza aqui também a gente da editora vai ser um dos primeiros a apoiar. Quanto aqui ao nosso material, a gente gosta de fazer mais um suspense, né?
o Moza já falou desse trabalho novo. E a gente está trabalhando em republicações, né? 2 clássicos aí do Mozart aí que também o pessoal tá pedindo pra gente, né? Assim, vou adiantar um nome aqui que tá constante, que tá em pedido, que a gente também vai trabalhar, que é o Rakan. É um outro personagem aí que o Mozart já teve 3 edições ali pela Noblet, né? E também saiu uma versão mangá aí pela Scala, depois aí pela Atomic. Então, assim, a gente está trabalhando, tem um outro material do Mozart que ele já chegou a lançar na Europa. A gente quer fazer uma 3ª parte aí, né, Mozart? E fazer a conclusão da história para lançar ela completa. Então, o nosso a gente gosta de deixar aí na expectativa o pessoal. Inclusive, também tem uma obra aí que a gente está conversando com o roteirista. Tá quase fechado já, a gente tá conversando com ele, né? Vai ser uma obra muito legal, um resgate também, aí, e promete ser uma edição tão bonita como o Bracan. Então, assim que a gente fechar esse material aí, a gente vai anunciar. Mas, 2022 vai ser o ano do Mozart, viu? Vai ter, assim, materiais aí a rodo e com a qualidade aí da Universo Fantástico aí e da Grafite. A gente está vendo aqui várias, no Google, né? Está vendo várias obras que tu mencionou, né? Foi mencionando. E, obviamente que o Rakan é um dos que mais é pedido, né? Como tem gente pedindo também, muita gente. Eu me lembro quando a gente começou com o Franco, a gente comentou também, não sei por que entrou no assunto. E muita gente pedindo, né, Roberto? E acho que o Mozart merece, pela qualidade do trabalho, merece ter uma editora, ou 2 editoras, né? Tu mencionou a Universo Fantástico e a Grafite, fazendo esse trabalho não só de resgate, mas de novas narrativas, né? Em que os ilustradores brasileiros possam ser reconhecidos cada vez mais, e os quadrinistas, não só ilustradores, pelo público, né? Porque a gente tem, às vezes no Brasil, infelizmente ainda tem para muita gente aquele espírito de vira-lata, de se sentir mal, né? Sentir, não, aqui nada funciona, aqui tudo é ruim. E não, a gente sabe que no Brasil tem muita coisa boa. No caso dos quadrinhos, a gente tem muita qualidade. A gente tem um fenômeno de público que é o Maurício de Souza, e mundial. O Maurício de Souza vende mais gibi do que muita gente lá fora, em termos de quantidade. Em alguns meses bateu a venda lá. Então, assim, óbvio, é o mais conhecido, mas... E o Mozart Couto, assim como o Franco, né, estão aparecendo cada vez mais, e a editora Universo Fantástico, acho que o Roberto, vocês estão de parabéns, assim, acho que vocês fazem um trabalho fenomenal, acho que, cara, que legal que temos pessoas que amam o que fazem, não só por grana. A grana é bom, todo mundo gosta, claro, mas fazer por amor e gostar e fazer com jeito, com carinho, campanhas bem feitas, campanhas com qualidade, a edição com qualidade. Eu recebi os Amor aqui que o Roberto me mandou, uma edição toda realmente para o cara que é fã, para o cara ter toda degustar todo o produto. Então, assim, parabéns para ti e obviamente para o Mozart. É uma honra, assim, poder conhecer o Mozart. Sim. A gente fica bobo por poder conhecer grandes figuras da nona arte, porque a gente cresceu, eu e o Duda, né? Nós somos amigos há muitos anos. Eu tinha uma banca de revista, eu conheci na banca, que eu vendia quadrinhos, e eu vendia quadrinhos do Mozart, eu lia quadrinhos do Mozart. Então, poder conversar, poder conhecer, graças exatamente à internet, mas também a editoras como a do Roberto. Então, quero parabenizar, assim, quero aproveitar. Com certeza. E é aquela coisa, né, assim, durante o tempo o cara fica com aquela coisa que quadrinho nacional é só o gibizinho erótico, o gibi infantil, não tinha narrativas adultas, porque como falar, o nome do Mozart, do Franco da Rosa, do Júlio Shimamoto, do Flávio Colim, são nomes que, para quem é do meio, para quem é assim, né, para quem lê quadrinhos, sempre tiveram aí, né? São os que a gente compra quadrinho lá desde do meio da década de 80, são nomes que sempre tiveram aí. E agora acho que estão
com a internet estão tendo um reconhecimento maior e alcançando mercados maiores, estão chegando mais também, porque às vezes é aquela coisa também da distribuição, né? A distribuição dos anos 80, como tu mesmo falou, Mozart, tu morando em Juiz de Fora, era uma distribuição bem ruinzinha, né? Às vezes não chegava tudo em tudo que era lugar. Hoje em dia chega, né? Hoje em dia e se não chega, tu manda buscar, dá para mandar buscar, então... né? Isso é muito bom mesmo, essa facilidade de acesso e também de distribuição, né, do trabalho. Isso é muito bom. Eu só tenho a agradecer aí a todo mundo que tem recebido, inclusive vocês, e tem gostado do nosso trabalho. A gente procura aqui trabalhar com os autores, porque o primeiro que tem que gostar do trabalho é o autor. O autor tem que aprovar o produto, a gente tem que trabalhar em parceria com ele, né, com todos os profissionais. E como realmente vocês citaram, nós somos fãs aqui do Moser e de vários aqui que a gente já tem trabalhado juntos, né, que tem muita qualidade. Se a gente quer se equiparar em questões de público, de qualidade, com os materiais internacionais, a gente tem que oferecer materiais em níveis parecidos, né, adequados, né? A concorrência aqui é grande do material, a gente tem material europeu, material asiático, material americano, norte-americano, né? Então a gente tem que propor para esses leitores que não conhecem o Moser, uma nova geração, que não conhecem o Franco, outros autores aí que fizeram um grande sucesso, né, na década de 80 e 90. Então a gente tem que apresentar num preço acessível, numa qualidade boa, para as pessoas realmente assimilarem que o quadrinho nacional não perde nada para o estrangeiro, é muito bom, né? E aproveitar aqui também já o espaço para a gente estar falando, o Moser citou sobre o Everton, que é o que toma conta da página do Instagram. A gente tem conversado e a gente já está estruturando um novo projeto aqui, um projeto recorrente do Moser. Vai ser uma assinatura, né, que provavelmente vai sair pelo Catarse mesmo. Então, assim, para estimular mais ainda a produção do Moser, né? Então, assim, vai ser uma assinatura em que vai ter a proposta de o Moser apresentar novos trabalhos, revisitar clássicos, né? Então, e a partir de 4 a 6 meses, a parceria com a Editora Universo Fantástico vai imprimir uma revista física com esses trabalhos do Moser. Vai ser uma revista mix, em que a gente vai propor aí as pessoas conhecerem novos trabalhos do Moser e também ter essa revisitação de clássicos. Vai ser uma revista no mínimo semestral, dependendo aí da adesão, a gente vai fazer até quadrimestral. Então, a gente quer que realmente cresça cada vez mais os quadrinhos nacionais e também que o público, né, no geral, conheça mais o Moser, o trabalho dele. É um dos grandes artistas aqui do Brasil, um dos maiores, né? Na minha opinião, não é porque estou trabalhando com ele, não. Ele realmente é o maior aqui do Brasil. Então, ele tem que ter esse destaque, ele merece cada vez mais. Eu acredito que esse trabalho também vai ser um sucesso aí, porque o Moser vai se dedicar, assim, de uma forma... Ele está se dedicando cada vez mais, sabe? Eu vejo esse crescimento, né, no trabalho dele. Ele está entregando cada vez, assim, projetos que a gente fica babando, né? Um melhor que o outro. Olha, e esse trabalho que o Roberto comentou, isso dando certo, eu acredito que vai dar, sim. Ele é muito interessante porque ele vai abrir um espaço não só para mim, né? Os outros artistas vão poder seguir o mesmo caminho e vai ser uma forma de reviver esse negócio todo, né, do quadrinho nacional. E eu que já estou tendo esse apoio através de vocês aí da internet, que tem esses programas, né, que tem recebido a gente muito bem, com eles que trabalham comigo, né, da Universo Fantástico, do Wagner lá da Grafite. Só esse apoio que a gente tem recebido, esse carinho que a gente tem recebido, eu já estou sentindo no que eu tenho feito, como é que isso dá efeito, como que isso melhora. Então eu espero e acredito que com os outros, que eu também espero que aconteça, também aconteça isso, que a gente tem uma era aí
de quadrinho, de novo nacional, muito boa, muito interessante, viu? Eu acho que a gente pode ter uma grande surpresa aí no futuro próximo. Sabe que eu vou agradecer de novo, vou fechando, mas eu vou fazer uma pergunta que é um pouco canalha, do bom sentido da minha parte. Sabe, quando eu era jovem, eu gostava de Fórmula 1 e eu, obviamente, era fã do Ayrton Senna, né, nos anos ali 80, 90. Mas o sonho é ver o melhor piloto na minha cabeça no melhor carro, que era a Ferrari. Eu tinha o sonho de Ayrton Senna dirigir uma Ferrari, sabe, aquelas coisas de fã. Com o Mozart, fazendo, e aí eu vou trazer essa pergunta, eu considero o Ayrton Senna do Brasil dos quadrinhos, assim, fazendo essa relação de um artista, um ilustrador que faz obras que faz jus a qualquer grande clássico da nona arte da ilustração. E eu sou um fã de Conan, né? Eu trabalho com Conan no meu mestrado e doutorado, com Howard, e eu li muito esse cara, né, esse personagem, e outros personagens. Então, mas é uma pergunta canalha assim, o Mozart, agora tu sabe que o Conan está em domínio público, e o Roberto também sabe disso, ainda que tenha a Conan Properties se arrogando, né, os direitos do personagem da Marvel, né, como a gente conhece na Marvel, mas os contos originais estão em domínio público. A Glénat, na França, está publicando Conan sem pagar direitos. Ganhou no tribunal, inclusive, da Conan Properties, e está publicando os contos, adaptando os contos. E o Patrice Loinier, que é um amigo meu, que é doutor em Howard, é editor, e ganharam isso. Adapta as histórias, uma variedade, cada volume tem um desenhista diferente, um argumentista diferente. Na Espanha está saindo uma outra edição, também sem pagar direitos. Agora, conversei com o autor, com o ilustrador ou roteirista, agora não lembro, e saindo Conan. Aqui no Brasil, a Red Dragon, com o José Luiz e o Alex Magnus, vão lançar ano que vem A Filha do Gigante Gelo. Então, minha pergunta canalha, assim, né? Canalha, mas querendo ver o Ayrton Senna dirigindo a Ferrari. Tem RPG também nacional que saiu também, Crônicas... RPG nacional do Conan sem pagar também. Aventuras na Ereboriana também. O Mozart e o Roberto, assim, não teriam aquela vontadezinha. Vamos fazer aqui uma adaptaçãozinha aqui do... Mora do Dragão. Isso não passa pela cabeça. Da Costa Negra. Ou o Mozart tá feliz lá com os seus personagens, azar do Conan também, não tem problema. A gente gosta de outros personagens. Mas assim, aquela coisa de fã, entende, Mozart? Não teria assim, vou fazer um pouquinho, porque a capa do Conan 186 tá aqui, é do Mozart Couto. 187. É do Mozart. E aí, o que pode dizer sobre isso? Olha, por mim, tudo bem. Tirando essa parte legal e resolvendo isso aí, uma história, uma publicação aí fechada, né? Porque tem tanto material para me refazer aí, para me mexer. Mas seria legal, eu também gostaria muito de fazer a minha versão do Conan. Seria muito legal isso. Tem muita gente até que fala que foi uma injustiça, né? O Mozart não ter uma história do Conan, né? Fez uma capa, né, Mozart, da Espada Selvagem, né? Mas, assim, uma história ia ser clássica, icônica, né? E agora tem uma possibilidade maior aí de fazer. Quem sabe no futuro, né? De repente... uma história curta, ou de repente vamos até fazer uma sugestão, né? Numa página aí, de repente, quem sabe o Bracan aí, ele cruzar o caminho do Conan, né? Uma homenagem, alguma coisa do tipo, né? Pode ser interessante. Aí a gente pode trabalhar nisso tudo. O Mozart, ele é muito criativo e a editora aqui tá aberta. Com certeza ia ter muito destaque e ia fazer muito sucesso. Eu acho que se o Mozart, principalmente ele, né? Se ele tiver vontade de fazer uma história dessa, aqui a gente deixa totalmente aberto, né? O espaço para ele produzir, que com certeza a gente lançaria. Bom, eu acho que o sonho do cara ver o Ayrton Senna na Ferrari pode se concretizar. Bem, eu quero assim agradecer muito. Como fã, como pesquisador, como apresentador de um canal agora do Explorando Segredos e Mistérios. Eu tive
Eu e o Duda tivemos algum tempo no Fórum Conan, onde recebemos já o Roberto, e agora aqui no Explorando Segredos e Mistérios, que é um canal que tem muitos vídeos legais, e essa live, essa conversa com um dos maiores ilustradores nacionais que está ativo. Vai ter muita coisa ainda para fazer. Já saiu o Zamor pela editora Universo Fantástico e está saindo e vai sair o Bracan. E que venham em 2022, como disse o Roberto, mais coisa. Mais coisa, que seja o ano de Mozart Couto. A lenda viva, literalmente. Então eu agradeço, podem fazer as últimas palavras, eu acho que a gente fecha por aqui agradecendo e vocês fiquem com a palavra. Muito obrigado, é uma honra. Muito obrigado pelo tempo, pelo bate-papo maravilhoso dessa oportunidade de dois fãs conversarem. É isso aí. Eu tenho muito a agradecer, viu, vocês, gostei muito de conversar com vocês e conhecer vocês. O Marco eu já tinha visto no outro canal, o Duda não conhecia. E mais um canal aí que recebeu a gente muito bem, dando força pra gente, a gente só tem a agradecer muito. Vamos ver 2022, né, o que vai ser, né? Vamos ver esse negócio da Ferrari aí. Vamos torcer aí. Obrigado, Marco e Duda. O Marco, que eu já conheço aí desde lá do Fórum Conan. Duda estou conhecendo agora, mas foi um prazer. Obrigado aí. E esse apoio que vocês dão também pra gente, essa visibilidade, pra gente estar falando sobre o projeto, estar apresentando. Um público que vocês têm aqui já é muito legal, né? O trabalho de vocês que eu acompanhei aí, os vídeos muito bem produzidos, né? Então, tenho certeza aí que a participação aqui vai valer muito a pena, né? Foi muito agradável as perguntas. E aí eu convido todo mundo aí para estar conhecendo a campanha do Bracan no Catarse, né? É super fácil aí, você entra no Catarse, digitar o Bracan lá, é um nome fácil, vou me encontrar. Também participar das nossas redes sociais, aí, Facebook, Instagram, como diz o Marco, aí a gente faz postagens diárias, então tem várias informações ali sobre os produtos. E a gente só tem a agradecer todo esse público também, que tem os leitores, né, tem tido carinho aí com o Mozart, apoiaram o Zamor, foi uma campanha incrível. O Bracan até aqui também tem sido um sucesso. E eu acho que o pessoal aí só vai ficar feliz com a quantidade de obras do Mozart, a quantidade de qualidade e também de outros quadrinistas, como diz o Mozart, né? Que aqui a editora, ela tá trazendo também vários quadrinistas brasileiros aqui para a gente quer apresentar o poder da nona arte brasileira. Muito obrigado, então. Eu passo, logicamente, a palavra para aquele que explora os caminhos do mistério e dos horrores ocultos e dos grandes anciões, que é nada mais, nada menos do que o explorador. Que o explorador, então, fale com o público e termine exemplarmente essa conversa que a gente teve aqui no canal Explorando Segredos e Mistérios. Não esqueça de dar seu like e não esqueça de se inscrever no canal. Explorador, é contigo. Foi uma grande honra receber Mozart Couto. Finalizamos por aqui. Obrigado mais uma vez. Até o próximo vídeo, exploradores.